Inflação alta nos Estados Unidos que não para de subir, inflação alta na Alemanha, inflação alta na zona do euro. Será que estamos em vésperas de ver uma nova crise global? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos certificada CEA e planejadora financeira certificada CFP. CPI, que é o Índice de Preços do Consumidor lá nos Estados Unidos, foi divulgado na quinta-feira, dia 13 de outubro. Vamos ver como é que ficou esse resultado? O CPI dos Estados Unidos, então divulgado no dia 13 de outubro, subiu 0,4% em setembro. Isso é o dobro do que as expectativas de mercado estavam prevendo, que eles previam aí um aumento de 0,2% no CPI do mês de setembro. Outro ponto bastante importante é que o CPI do mês de setembro ele foi maior do que em agosto, onde o índice aí tinha tido uma alta de 0,1%. Outro ponto super importante, o que mais pressionou esse índice de inflação nos Estados Unidos? Foram aí o aumento nos índices de moradia, alimentos e assistência médica. Esse índice aí de inflação nos Estados Unidos só não ficou maior por conta dos índices de combustíveis, que teve uma queda de 4,9% no mês passado. Com isso, a inflação dos Estados Unidos nos últimos 12 meses ela já acumula uma alta de 8,2%. Aqui a gente pode comparar a inflação dos Estados Unidos nos últimos 12 meses com outros países do G20. Quando a gente pega aqui a inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, ele atingiu 8,2%. Então agora isso significa que a inflação dos Estados Unidos ultrapassou até mesmo a inflação dos últimos 12 meses no Brasil, que está em 7,17%. Quando a gente vai olhar aí para os outros países, a gente vê que a inflação até da Alemanha passou do Brasil, inflação da Rússia, da Holanda, Argentina e Peru, então a gente nem precisa comentar, né? Mas isso é muito importante porque eu falo tanto da inflação nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência econômica hoje do mundo. Então são informações que a gente precisa acompanhar, porque tudo o que acontece lá reflete no mundo como um todo, economicamente falando. Da mesma forma que aqui no Brasil, o Banco Central ele faz essa política monetária de aumentar a taxa de juros para conter a inflação, nos Estados Unidos, o Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, também utiliza do mesmo mecanismo. Então, quando a gente vê aí esses índices de inflação do CPI subindo tanto, muito mais do que esperado, tanto pelo Fed nos Estados Unidos quanto pelos analistas de mercado, a gente tem um banco central nos Estados Unidos também aumentando a taxa de juros lá para tentar conter essa inflação. A taxa de juros dos Estados Unidos saiu de em torno de 0% ao ano para de 3 a 3,25% ao ano, como está agora. E mesmo assim, tendo aumentado tanto, que isso é bastante para a economia lá dos Estados Unidos, ainda assim não está sendo suficiente para conter esse aumento inflacionário que acontece nos Estados Unidos. Então, os economistas já estão prevendo um aumento aí de 0,75 pontos percentuais na próxima reunião do Fed. Esse resultado persistente da inflação norte-americana e uma expectativa de cada vez maior o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, ele reflete diretamente na curva de juros dos bonds americanos. Como a gente pode ver aqui, ó. Os bonds aqui para 2 anos, eles chegaram a atingir hoje mesmo 4,40%. Isso daqui a gente não via essa taxa de juros aí, essa especulação nos bonds de 2 anos, a gente não via desde julho de 2007. Então isso aí é um resultado bastante elevado, indica de fato que a gente tem uma expectativa de alta de taxa de juros muito grande lá nos Estados Unidos. Inclusive com os títulos aí do governo norte-americano para 10 anos, também ultrapassaram aí a barreira dos 4%. Quando a gente vai comparar a última vez que isso aconteceu, a gente vê aqui que foi em outubro de 2008 que essa especulação aí de juros futuros para os bondes de 10 anos ultrapassou essa barreira dos 4%. Hoje os Estados Unidos é a economia mais forte mundialmente falando, não tem o que fazer, é isso aí, ponto final. Então, quando a gente tem aí uma taxa de juros nos Estados Unidos que começa a subir muito, é inevitável que o dinheiro dos investidores faça o caminho
para os Estados Unidos. Então, também acontece, é muito comum que o dinheiro dos investidores que está alocado em renda variável, ele comece a migrar para a renda fixa norte-americana. Então, a gente começa a ver aí uma bolsa, não só nos Estados Unidos, mas de forma global, porque, de novo, a gente não mora numa ilha e o que acontece lá respinga em todo o globo. Então, a gente vê, inevitavelmente, uma bolsa de valores nos Estados Unidos e no mundo com tendência de queda conforme vai aumentando essa taxa de juros norte-americana. E por que falar então que esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos ele pode impactar em uma recessão global? Muito importante a gente entender essa dinâmica, porque uma vez que a gente tem uma taxa de juros da maior economia do mundo muito alta, a gente entende que o crédito se torna mais caro como um todo, o valuation das empresas que são negociadas em bolsa se torna prejudicado também por conta desse crédito mais caro e por conta da própria taxa de juros que aumentou. A gente vê aí uma desaceleração econômica, porque a intenção é de fato reduzir a inflação, aumentando a taxa de juros. Então, tudo isso vai causar uma desaceleração global. E a gente não está falando especificamente dos Estados Unidos, que está com uma inflação elevada e está aumentando a sua taxa de juros. A gente está vendo N países desenvolvidos passando pela mesma situação. O Brasil passou por essa situação também. A princípio, parece que a gente já chegou no ápice aí do nosso ciclo de alta de taxa de juros, mas a gente também não tem como saber como que essa situação vai ficar, uma vez que todas as economias aí do globo estão passando por essa situação. Então, vale a pena essa reflexão. Nesse momento, é um momento que a gente tem que ter cautela para ativos de renda variável. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil estamos em ano de eleição, que no mundo a gente ainda está vivenciando uma guerra, então é importante que a gente tenha cautela e não fique muito alavancado também nos nossos investimentos. Se você gostou desse conteúdo aqui, não deixa de me seguir lá no Instagram, que tá aqui em cima, e também se inscrever aqui no meu canal.